Apocalipse capítulo 6, começando no versículo 12, a palavra nos diz assim: E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Apocalipse 6, versos 12 ao 17. E nós vemos aqui que a palavra do Senhor está tratando de coisas que hão de acontecer sobre a terra. Comentando um pouco sobre o que está dizendo aqui a palavra, nós vemos no verso 12 a palavra falando sobre um grande tremor de terra. E tem havido muitos grandes tremores de terra ultimamente, né? E nós vemos também, ainda no verso 12, a palavra dizendo: o sol tornou-se negro como um saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Também tem havido, em alguns momentos, eclipses totais do sol, em que acontece exatamente assim. Temos tido, ultimamente, vários eclipses solares, que todos já têm ouvido falar, em que isso acontece. O sol se torna negro e só se vê o contorno do seu disco solar, e a lua vermelha como sangue, né? Também isso tem acontecido, justamente pela ocorrência do eclipse, a luz da lua se torna menos intensa e a sua cor se muda em uma cor avermelhada, né? Também isso tem acontecido. Mas, quando passamos para o versículo 13, as estrelas do céu caíram sobre a terra, isso não aconteceu ainda. E muita gente duvida de que isso vá acontecer, mas nós sabemos que, como todas as demais profecias que têm se cumprido, essa também, no momento certo, vai se cumprir. Porém, nós vemos que ainda não aconteceu isso, né? As estrelas do céu ainda não caíram sobre a terra. Alguém pode achar muito esquisito, né? Porque o que a ciência mostra as estrelas não como entes que podem cair na terra, mas como grandes corpos celestes de imensidão no seu tamanho. Mas a Bíblia fala das estrelas como outra coisa, né? Então fala daquele dia em que cairão sobre a terra. E fala também aqui, no trecho que nós lemos, que o céu retirou-se como um livro que se enrola. Os livros de antigamente não tinham esse formato que a gente conhece hoje. Eles eram pergaminhos que eram enrolados, né? Por isso a palavra de João aqui no Apocalipse está dizendo assim: o céu retirou-se como um livro que se enrola. E isso nos mostra que a abóbada celeste, como nós a vemos, ela será removida do seu lugar. Exatamente assim, porque o poder de Deus não tem limites, né? Então, a palavra está mostrando que a abóbada celeste será removida, será enrolada como um livro antigo que se enrolava, né? E também a palavra está mostrando aqui no verso 14 todos os montes e ilhas removidos dos seus lugares,
ou seja, uma enorme chacoalhada que não sabemos ainda como vai ser na prática, mas que sabemos que vai acontecer. E, na sequência, a palavra está mostrando os reis, os poderosos, os ricos, aqueles que têm condição, eles se escondendo nas cavernas e nas rochas das montanhas. E mais do que isso já é público, já tem notícias publicadas em muitos lugares, né? E tem também já experiências vividas em que os poderosos que têm condição financeira têm construído abrigos subterrâneos, e muitos deles são nas rochas das montanhas. E não é preciso ir muito longe. Países como a Suíça, por exemplo, já desde o século passado, têm abrigos nas montanhas. Lá é um país extremamente montanhoso, todo mundo sabe, né? E eles têm abrigos construídos nas montanhas e que podem abrigar simplesmente toda a sua população. E aquilo que parece cena de filme, né, que uma rocha na montanha abre uma porta e de lá sai um avião voando em alta velocidade, a Suíça tem isso, né? Então, os poderosos hoje já têm os seus bunkers construídos, nos Estados Unidos tem também, tem inclusive cidades subterrâneas sendo comercializadas e que são compradas por aqueles que têm dinheiro para isso, né? Então, eles estão se preparando para quê? Para resistir, dizendo eles, né, ao dia da ira do Cordeiro, ao dia da ira do Todo-Poderoso e do Cordeiro, né? Como está aqui no Apocalipse, no 6º selo, como nós já lemos. E pensam que vão poder resistir. Mas o castigo que vem da parte do Senhor por causa do pecado que está no mundo, esse ninguém poderá resistir a ele. Por quê? Porque é o Deus Todo-Poderoso que trará isso sobre a terra. E por que isso ainda não aconteceu? Simplesmente porque Deus é fiel, porque Ele dá oportunidade, mas vai chegar um momento em que até a oportunidade vai cessar. E enquanto isso, Deus está dando oportunidade para que a humanidade possa ver o que está acontecendo e se posicionar e responder aos apelos do Todo-Poderoso. A palavra do Senhor tem sido dada através daqueles que andaram na sua presença e que têm escrito a palavra como nós a conhecemos, como a Bíblia que nós conhecemos hoje, que é, inegavelmente, a palavra de Deus, reconhecida por todos os grupos judaico-cristãos como sendo a palavra de Deus. Então nós não temos como duvidar disso, e além disso temos as muitas profecias da palavra que já se cumpriram, que nos mostram que aquilo que não se cumpriu ainda vai se cumprir. E aí a gente lembra das coisas que já estão acontecendo, né? Agora mesmo nós temos ouvido as notícias de tornados que estão acontecendo no Brasil, que até há um certo tempo atrás podemos dizer que até o início do século XXI não se ouvia falar e nem se sabia da possibilidade de tornados no Brasil. E depois de um certo tempo para cá isso começou a acontecer e tem acontecido assim de forma muito intensa em alguns momentos. Tornados ao lado das grandes enchentes que também tem havido, que não havia antes, ou não havia com tanta intensidade, né? Mas agora tem acontecido. O que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul no ano de 2024 é assim uma coisa terrível e que as pessoas não param muitas vezes para pensar naquilo que aconteceu. Mas a gente vê também uma coisa
interessante quando a gente começa a olhar para as grandes enchentes e também para os tornados que têm acontecido, como aconteceu agora no Paraná na semana que passou, né? A gente vê a ocorrência de poucas mortes, embora a destruição que tem acontecido tenha sido muito grande, muito terrível. Cidades inteiras devastadas, como também já acontecia antes e continua acontecendo nos Estados Unidos, cidades inteiras que são devastadas, e o número de mortes não é tão grande. Mesmo no Brasil, que não há preparo para esse tipo de evento ainda, a gente vê que não tem havido um grande número de mortos, mas sim uma grande destruição material. E isso nos faz ver que nós vemos que Deus está sacudindo a população. Deus está apertando o povo, de tal maneira que as pessoas parem para pensar, parem para ver. Há um que tem controle sobre todos os acontecimentos, que é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, e que Ele tem, sim, o domínio sobre os acontecimentos e está apertando o povo para que o povo se volte para Deus. Tudo isso que está acontecendo só nos faz ver aquele dia descrito no 6º selo do Apocalipse vai chegar. E quando chegar, não haverá quem possa resistir. Todos sofrerão o castigo porque não prestaram atenção quando Deus deu tempo, porque não pararam para examinar as suas vidas. Poucas pessoas têm se voltado para o Senhor. Poucos têm dado ouvidos à obra de Deus e à presença do Senhor. Poucos têm prestado atenção no Evangelho e têm procurado a Jesus apenas para prosperidade material e para a resolução dos seus problemas particulares. E não têm prestado atenção numa coisa: o tempo está próximo em que tudo isso vai chegar ao fim. Deus tem um tempo determinado para a vinda do Senhor, e esse tempo chegou. E Jesus não veio ainda apenas porque Deus ainda, na sua misericórdia, Ele ainda dá um último momento, um último tempo para que as pessoas parem e prestem atenção no que está acontecendo. Então, olhando para os acontecimentos, é preciso que cada um que ouve essa palavra olhe para a sua vida. Você está pronto para o encontro com o Senhor? Você está preparado para aquele dia? Esse dia está muito próximo. A qualquer momento Jesus vem. E quando Ele vier, a igreja que estiver preparada naquele dia vai subir, vai estar com Ele para sempre. Mas o tempo da oportunidade terá chegado, né? Então, tempo da oportunidade para que você se arrependa terá chegado ao fim. E então vai ser muito mais difícil alcançar a salvação. E depois de tudo que está previsto na palavra, uma das coisas que está prevista é também o tempo do juízo, o juízo que virá sobre todo o pecado. Todas essas coisas, todo esse aperto que Deus está dando não é por outra coisa. É por causa da vida que as pessoas estão levando, em que não se importam com Deus, mas praticam todo tipo de pecado. E o pecado do país e o pecado das nações tem se avolumado e tem chegado até ao céu. Então Deus está apertando o povo. Arrependam-se dos seus pecados. O que fazer? É exatamente isso. Cada um reconhecer que precisa da bênção do Senhor. Cada um precisa se arrepender dos seus pecados, colocar a sua vida diante do Senhor, pedir perdão
acertar aquilo que precisa, entregar a sua vida ao Senhor enquanto há tempo. Faça isso, você que ouve essa palavra. Arrependa-se dos seus pecados. Entregue a sua vida ao Senhor. Deixe que Ele conduza a sua vida enquanto há tempo. E se prepare, porque os dias serão cada vez mais difíceis sobre a terra, até que Jesus venha. Mas Deus nos dará, a nós que olharmos para Ele nos dará sempre o escape, para que nós possamos não só suportar o que vem, mas também estar na posição certa quando Ele vier. Jesus vem e nós precisamos estar preparados. Então você se prepare, ouça a palavra do Senhor, coloque a palavra na sua vida e faça aquilo que você sabe que é a vontade de Deus, né? E se ainda há dúvidas, leia a Bíblia, busque na palavra e você verá tudo o que precisa. Se prepare, porque Jesus vem, o tempo está próximo e você precisa estar preparado. Nós precisamos estar preparados. Jesus está voltando. Então, não deixe passar a oportunidade. Pode ser hoje, pode ser amanhã. E nós podemos, independente disso, podemos morrer, pode chegar a nossa hora antes daquele dia. Para aqueles que estão morrendo hoje, para eles terminou a oportunidade. Então não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos. É urgente se preparar. Então se prepare, porque Jesus está voltando.